Olá pessoal, tudo bem? Agora a gente vai fazer um exercício sobre soma de sequências de uma progressão aritmética, mas a gente não tem aquela fórmula de soma que o Gauss desenvolveu. Primeiro termo mais o último vezes a quantidade de termo dividido por 2. Nesse exercício aqui da Unesp de 2013, ele fala que a soma das sequências de uma progressão aritmética é dada pela seguinte fórmula: 3n² menos 2n. Esse n sendo um número natural. Agora ele quer o primeiro termo dessa sequência e ele quer a razão dela. Bom, vamos pensar o seguinte. O nosso primeiro termo, ele é a própria soma quando você tem um termo só. Porque se a sequência tem um termo só e você soma só esse termo, então o nosso próprio A1 vai ser igual à soma do nosso primeiro termo. Mas quem é a soma do nosso primeiro termo? É só você substituir o n por 1. Então 3 vezes 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, olha lá. 3 menos 2, 1. Então aqui, pessoal, a gente tem o nosso primeiro termo da sequência. Já formamos o primeiro termo. Agora a gente tem que descobrir a razão. Para descobrir a razão, a gente sabe que é uma PA, sabendo o segundo termo, a gente já sabe de quanto aumentou ou diminuiu do segundo para o primeiro termo. Então a ideia é descobrir o nosso segundo termo. Como que é o nosso segundo termo? Bom, vou te dar uma PA genérica aqui para você perceber uma coisa. Suponha que você tem essa PA aqui, ó. Essa PA é 1 e depois é 5. Como que a gente calcula e depois é 9? Como que a gente calcula a soma do primeiro termo? Bom, a soma do primeiro termo aqui você viu anteriormente que é o próprio A1, que vale 1, ó. Agora, como que a gente calcula a soma do segundo termo? A soma do segundo termo não é 1 mais 5? A soma do segundo termo não é 6? Mas 6 não é a mesma coisa que a gente calcular o nosso. Essa é a soma do segundo termo. Como que eu posso calcular o nosso A2 agora? O A2 não é a mesma coisa que a gente calcular a soma do segundo termo menos a soma do primeiro? Ó, a soma do segundo termo é 6. A soma do primeiro termo é 1. 6 menos 1 é 5. Olha lá, ó, tá aqui, ó. Então, como que eu vou calcular o nosso segundo termo ali? O nosso segundo termo, você tem que perceber que o nosso A2 vai ser a soma dos dois primeiros menos a soma do primeiro. Então, você soma esses dois aqui e tira o primeiro, você tem o segundo. Então, vamos lá. A soma do primeiro termo eu tenho, que é 1. Então, quem que eu tenho que achar? A soma do segundo. Então, a soma do segundo termo vai ser 3 vezes 2 ao quadrado menos 2 vezes 2, olha aí. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3 é 12, menos 4. Então isso aqui é 8. Olha que interessante. Então o A2 vai ser 8 menos 1, que a gente vai ter o valor de 7. Então 7 é o nosso segundo termo. Então nossa PA, ela é assim, ó. Primeiro termo é 1, depois é 7, depois você vai somar quanto aqui? Qual que é a razão? 6. Você soma 6, aí você tem 13 e assim sucessivamente. Então vamos responder a pergunta dele? Se fosse de alternativo, você assinalaria. Então o nosso primeiro termo, A1, vale 1 e o nosso A2 vale 7. Além disso, a nossa razão vale 6. Então a resposta está aqui, 1 e 6. E a gente finaliza o exercício. Um abraço para vocês aí.